Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. Vamos falar agora dos fundos imobiliários que eu comprei neste início do ano. E realmente os fundos imobiliários estão muito baratos, né? A gente pode elencar vários, dezenas de fundos imobiliários que estão uma verdadeira pechincha. Queria eu ter mais dinheiro em caixa para poder comprar esses belíssimos fundos imobiliários. O raciocínio é muito simples. Imagina que você está comprando um escritório pela metade do preço. Imagina que você está comprando um galpão logístico com um ótimo locatário, por exemplo, com a Ambev, né, que você pode pagar 70% do que vale. Então, realmente, estamos vivendo um mar de oportunidades para quem gosta de fundos imobiliários e para quem tem visão de longo prazo, né? Não adianta investir em fundos imobiliários e se caiu uma semana, um mês, 2 meses, o cara já está desesperado. Tem que ver essas quedas como oportunidade, pô. O fundo imobiliário em si, de tijolo, no caso que a gente está citando aqui de logística, por exemplo, ele tem o prédio dele, tem a boa localização, tem uma boa gestão. Pô, se o preço está caindo, eu não consigo enxergar, se não de outra forma, como uma belíssima oportunidade. Mas neste vídeo eu vou compartilhar com você fundos imobiliários que estão uma pechincha, uma qualidade extrema e que eu comprei agora no início de 2025, fiz um aporte aí grande para minha carteira e vou compartilhar com você quais foram esses fundos imobiliários. Mas antes de mais nada, já quero te pedir um grande favor. Muita gente entrando aqui no canal e esquecendo de se inscrever. E é muito importante que você esteja inscrito no meu canal. Então aperta o botãozinho de se inscrever-se aqui em cima e já ative o sininho também em todas as notificações. E começando pelo setor de galpões logísticos, no caso o setor de logística, que é o setor que eu mais gosto de fundos imobiliários, eu acho que é o mais seguro e com um excelente potencial. Estamos apenas começando aqui, né, um trabalho excelente com galpões logísticos no Brasil. E cada vez mais a gente vê fundos imobiliários de galpões logísticos comprando terrenos para a construção de belíssimos galpões, com uma estrutura muito tecnológica. Então é um setor que eu gosto bastante. É um setor seguro, que independente da crise que aconteça, ele é o mais defensivo. Numa crise econômica, os shoppings sofrem bastante. Os escritórios comerciais também sofrem bastante, tá? Já os galpões logísticos tendem a sofrer menos, até porque as empresas elas têm dificuldade de encontrar um outro galpão logístico que atenda tudo o que ela precisa, um belo de um espaço, uma bela de uma localização. Então, geralmente, eles são mais protetivos em momentos de crise. Agora, por que os galpões logísticos estão tão valorizados no Brasil? Primeiro ponto, nós tivemos um boom do e-commerce. Muitas pessoas não vão mais até o shopping comprar, por exemplo. Elas preferem comprar pela internet. Podem até ir no shopping e retirar, mas acabam comprando pela internet. E isso aí tem feito com que os galpões logísticos sejam muito procurados pelas empresas. Porque as empresas, ao vender pelo e-commerce ou pela internet, elas têm que estocar esses produtos próximo à casa do seu cliente, né? Então é muito fácil da gente entender que os galpões logísticos estão sendo muito procurados. Uma outra questão é uma infraestrutura, né? O e-commerce ele precisa o quê? De uma estrutura que além do cliente estar próximo, mais próximo ao estoque, também tem uma questão do frete, né? Então, o frete é um grande diferencial aí entre as grandes empresas de e-commerce que são concorrentes. Porque às vezes você tem o mesmo produto com o mesmo preço de venda, mas o frete é um diferencial na hora da compra e aí o galpão logístico é muito importante aí nesse momento. Então vamos falar do primeiro fundo imobiliário de logística que eu comprei, que é o LVBI11. Tá, vamos dar uma olhada aqui no site Investidor 10. Hoje, custando cerca de R$ 97,00 uma cota, tá? Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 10,96% em dividendos. Lembrando que os dividendos, eles são isentos da cobrança de imposto de renda no caso dos fundos imobiliários. Então, um belíssimo aqui de um rendimento. Lembrando que todo mês vai cair na sua conta isento aí de imposto de renda. O preço sobre o valor patrimonial está em 0,78, provando que este belíssimo fundo de galpão logístico está muito barato, né? Abaixo de 1 significa que ele está mais barato. Se tivesse em 1, estaria no preço justo e acima de 1 ele está mais caro. 0,78 a gente pode colocar que nós temos aqui 22% aproximadamente de desconto aqui para o LVBI11. Então nós estamos conseguindo comprar um belo de um galpão, não um, vários galpões logísticos com ótimos inquilinos, com um belíssimo de um aluguel, vários aluguéis no caso, né, muito abaixo do que realmente eles valem, tá? E nós temos aqui uma variação negativa nos últimos 12 meses, as suas cotas caíram quase 10%, tá certo? E aí a gente tem que enxergar isso como o quê? Como uma oportunidade, tá certo? O mercado está oferecendo uma belíssima oportunidade para nós. Olha, por exemplo, desde 2018, que quando esse fundo, o LVBI11, ele foi criado, até 2025, no caso até a data de hoje, você tivesse investido R$1.000, você teria R$1.553, tá? Estaria positivo. Agora, percebam no gráfico
como ele subiu, claro, mas em determinados momentos ele caiu, oferecendo grandes oportunidades. E nesse momento, acredito eu que nós estamos vivenciando mais uma grande oportunidade para quem quer comprar aqui um belo galpão logístico, né, vários galpões logísticos como eu, através de um bom fundo imobiliário. Bom, atualmente ele pagou 10,96% em dividendos, como eu falei, e nos últimos 5 anos ele pagou 9,90%. Também vem muito perene. Olha lá, ele não é aquele tipo de fundo imobiliário que paga muito, depois paga pouco, paga muito, paga pouco, não. Ele vem numa linha perene também, inclusive nos últimos meses pagando mais. O que me deixa claro que não faz sentido o fundo estar em queda, a não ser o pânico do mercado de pessoas e investidores com medo vendendo nessa baixa do mercado, porque estão vendo a taxa Selic em alta no Brasil, a taxa de juros em alta, os produtos de renda fixa pagando mais e acabam migrando, vendendo no prejuízo o seu fundo imobiliário, fazendo um mau negócio, migrando para a renda fixa, achando que estão fazendo um ótimo negócio e na verdade não estão, tá? Bom, vamos olhar aqui a listagem de imóveis do LVBI11, são 6 galpões muito bem localizados em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia e 1 no Paraná. E o segundo fundo imobiliário, também em logística ainda, é o HGLG11, que muitos analistas consideram o melhor fundo imobiliário, com os melhores galpões, com as melhores localizações que nós temos no mercado de fundos imobiliários, tá? O HGLG11 hoje está custando cerca de R$ 149 uma cota. Nos últimos 12 meses pagou 8,81% em dividendos, o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,96, mostrando também que nós temos aí um desconto de cerca de 5%, né, frente ao que realmente ele vale, tá? E nos últimos 12 meses ele ainda subiu 0,30%. Por ser um fundo imobiliário muito querido pelo mercado, de muita qualidade, ele costuma ser até mais defensivo do que os outros que a gente está falando aqui, aliás, do que todos os outros que nós temos na Bolsa de Valores, tá? Agora, olhando aqui os últimos 10 anos, é um fundo mais antigo, tem mais de 10 anos de história, se você tivesse investido R$1.000, hoje você teria R$3.137, tá? Mais do que triplicado o seu patrimônio. E olhando o dividendo atual, o fundo pagou 8,81%, lembrando que é isento de imposto de renda, e nos últimos 5 anos 9,7%, tá? Olhando a listagem de imóveis, são 16 galpões logísticos muito bem localizados em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Bom, e antes da gente falar mais um fundo imobiliário também de logística, já vou te pedir para você sentar o dedo no botãozinho de curtir. Tá aqui embaixo. Se eu tô conseguindo te ajudar, tô conseguindo te trazer alguma informação legal, aperta o botãozinho de curtir, não esquece que vai me ajudar muito, tá? Vamos falar agora do BTLG11. Ele que é gerenciado aí, né, administrado pelo grupo BTG. É um excelente fundo imobiliário de galpões logísticos e hoje está custando sua cota R$ 95 aproximadamente. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 9,7% em dividendos, está com um PVP também muito atrativo de 0,91 e ainda teve uma valorização de 0,96% nos últimos 12 meses. Ele foi lançado também há aproximadamente 10 anos, tá? E desde 2015 até 2025, se você tivesse investido R$1.000, você teria mais do que dobrado o seu patrimônio no BTLG11. E atualmente ele pagou 9,7% em dividendos e nos últimos 5 anos 9,65%. Olhando os galpões logísticos, são 21 galpões em São Paulo, muito bem localizados. Nós temos também galpão no Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina. Vamos falar agora de um fundo imobiliário que não é de galpão logístico, mas trabalha teoricamente aí, né? Podemos falar que ele é um fundo imobiliário de renda urbana, tá certo? O que acontece? Eles também têm grandes espaços que as empresas precisam colocar os seus estoques ali dentro, mas não apenas os estoques, os produtos de venda direta também, tá? Imagine você um supermercado, ele precisa de um espaço muito grande, uma loja muito bem localizada para os seus clientes terem acesso, tá certo? E não é fácil achar esses imóveis, né? E o HGRU11 é um fundo imobiliário de renda urbana que tem esses imóveis e com muita qualidade. Hoje, cada cota está custando cerca de R$114. O fundo pagou nos últimos 12 meses 10,15% em dividendos. O seu PVP está em 0,93, também muito abaixo do que vale, né? E teve uma desvalorização de quase 10% nos últimos 12 meses, oferecendo uma bela oportunidade para quem gosta de fundo imobiliário de qualidade. Bom, aqui desde 2018 até 2025, cerca de 7 anos, o fundo, se você tivesse investido R$1.000, hoje você teria quase o dobro, R$1.786, mesmo com essa queda recente que nós tivemos, tá? Atualmente o fundo pagou 10,15% em dividendos e nos últimos 5 anos 9,97%. Bom, são vários imóveis o HGRU11, ele é um dos maiores fundos imobiliários em relação à quantidade de imóveis, né? Só em São Paulo, que é a principal praça, com certeza, do Brasil, tem 59 lojas aí bem alugadas com bons inquilinos, tá? No Paraná são 16 lojas, em Minas Gerais nós temos 11 e vocês podem ver que quase todos os estados do Brasil
o HGRU11 está presente, tá certo? E aí nós temos o primo do HGRU11, muito similar, que é o TXF11, que também trabalha aí no setor de renda urbana e eu comprei bastante. TXF11 é uma das minhas maiores posições hoje, né? Vou até deixar um card aqui para vocês, onde eu falo a minha carteira, como é que ela tá hoje de fundos imobiliários, tá certo? Depois dá uma olhada lá, confere que é muito legal. Bom, hoje cada cota custando cerca de R$ 99,00, pagou um dividend yield muito bom nos últimos 12 meses, de quase 13%, equivalente à própria renda fixa, lembrando que os dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, o seu PVP está em 0,95 e ainda teve uma valorização de 0,3% nos últimos 12 meses. É um fundo mais recente, com menos de 5 anos de história, mas para quem investiu ali em 2020, né? E ainda pegou logo aquele problemão que nós tivemos no mundo, né, em 2020. Bom, se você tivesse investido R$ 1.000, hoje você teria R$ 1.365, tá certo? Claro, porque também o fundo ofereceu oportunidades e caiu aí nos últimos meses. Atualmente ele pagou 12,77% em dividendos e nos últimos 5 anos uma média de 11,91%. É um fundo que paga muito dividendo. E como o HGRU11 também, o TXF11 também tem muitas lojas, muitos espaços locados. Só em São Paulo são 26 e também está quase pelo Brasil inteiro aqui espalhado os seus imóveis, tá certo? Vamos falar agora de um fundo imobiliário, de um setor mais polêmico, que é o de shopping center, tá certo? Por que ele é mais polêmico? Porque a gente está vendo um grande crescimento do e-commerce. Como nós falamos dos galpões logísticos, as pessoas comprando mais pela internet, frequentando menos a loja física, né, preferindo receber os seus produtos em casa. Porém, o shopping center hoje, ele não é mais um lugar só de lojas de venda, né? Você tem lá o cinema, você tem academia, você tem feira, você tem exposição, você tem teatro. Então, o shopping center, ele tem ali um grande setor de lazer que as pessoas gostam de frequentar, até porque se consideram até mais seguras ali. Dentro do shopping você pode fazer 1001 coisas. Você vai jantar, você vai, enfim, vai no cinema, você vai jogar boliche, tudo dentro do mesmo espaço com segurança, tá? Então o XPML11, na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário de shopping center que nós temos na bolsa e eu comprei bastante aí no início de ano, porque acho que tá muito atrativo e muito barato, tá? Vou provar para você aqui por A mais B. Bom, a sua cota hoje custando cerca de R$ 97,00, os dividendos aqui do XPML11 nos últimos 12 meses pagou 11,21%, o seu PVP tá em 0,83, né? Um belo desconto, quase 20% de desconto. Esse é um fundo imobiliário que ali em 2022, 2023, você não encontrava ele por menos de PVP em 1. Né? Ele sempre estava no preço justo ou mais caro, tá? E nos últimos 12 meses ele caiu 6,39%. Bom, se você tivesse investido R$ 1.000 no XPML11, mesmo com todas as quedas que ele teve aqui nos últimos meses, você ainda estaria no positivo com R$ 1.600, tá certo? Bom, seguindo aqui o dividend yield pago pelo XPML11, atualmente 11,21% e a média nos últimos 5 anos 8,71%. Essa média, claro, muito atrapalhada aqui pelo ano de 2020, né? Porque os shoppings ficaram fechados, tivemos um problema de saúde pública, uma questão de pandemia, os shoppings não conseguiram faturar e, consequentemente, não pagaram aluguel para os cotistas, tá? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos shoppings do XPML11. São 11 shoppings em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, Minas Gerais tem 2, Bahia tem 2, aí Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte fecham com um shopping cada um. E aí eu quero até te fazer uma pergunta, já aproveitando dos shopping centers, né? Como é que estão os shoppings aí na sua região? Aliás, onde você mora também. Comenta aqui embaixo comigo. Como é que tá a situação? Os shoppings estão lotados? Vocês têm conversado com os lojistas? Eles estão vendendo, não estão? Como é que tá? É legal pra gente entender o termômetro também da economia aqui no Brasil, dentro do nosso canal, tá? Comenta aqui embaixo comigo. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Tô compartilhando com você compras que eu fiz nesse começo do ano. Comprei muito fundo imobiliário. Acho que 2025 vai ser muito promissor. Teremos grandes oportunidades ainda, porque os juros devem se manter em alta. E os juros, né, vão influenciar com certeza aí, né, para os fundos imobiliários se manterem em baixa com grandes promoções, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.